Bom dia, gente. Esse aqui é o vídeo sobre os playoffs da EMEA e da NA e da penúltima semana da Coreia do Sul. Foi mal por não ter vídeo semana passada. Eu gravei o vídeo falando sobre a última semana da temporada regular da EMEA e da NA e da semana que tinha acontecido na hora da Coreia do Sul. Só que o OBS crashou no meio, então eu perdi umas coisas. E eu nem estaria tão chateado assim. Eu falei, pô, eu vou só gravar o próximo, eu vou comentar um pouco. Só que naquela semana eu previ duas coisas que aconteceram nessa semana. Então, assim, sentindo um pouco culpado, assim, sentindo um pouco mal de não ter dado certo. Mas enfim, eu vou comentar sobre essas coisas que eu tinha comentado e previ que ia acontecer essa semana. Mas eu vou começar falando um pouquinho sobre os times que foram relegados, que vão jogar Promotion Relegation. Que, pra quem não sabe, é o seguinte: na EMEA e da NA, os dois times vão para uma competição chamada Promotion Relegation. O que acontece nessa competição? Os dois times jogam com os dois piores times das regiões EMEA e NA, jogam contra os dois melhores times da segunda divisão da EMEA e da NA. E o que acontece é o seguinte: os dois ficarem em primeiro vão para o WCS, e os dois ficarem em segundo vão para a segunda divisão. Aí, o que eu vou ser sincero com vocês, eu acho que dos 4 times rebaixados, só um talvez não continue no WCS. Vou chegar neles. Mas de resto, eu posso falar assim, na moral, posso falar pra vocês, na moral. Eu acho que todos os times continuam. Vou comentar um pouco sobre a Extinction e Disguise, porque eu tinha falado muito mais sobre a Disguise no último na última semana. Não vou falar muito, porque eu quero falar mais sobre as outras coisas. Bom, Extinction e Disguise não tem muito o que falar. A Extinction eu acho que jogou bem. Eu achei que eles iam pior, assim. Eu achei no começo, eu falei que os dois que iam ser baixados eram Lunex e Extinction. Acabou que eu não estava certo, ainda bem. Gostei muito de ver a Lunex nos playoffs. Vou falar isso aí mais tarde, no final do vídeo. Eu vou falar sobre os playoffs da EMEA e da NA depois. Vou só falar sobre os times rebaixados. Mas Extinction é um time que eu acho que não vai ser rebaixado. É um time que melhorou. Teve altos muito bons. O Sniper e Ryan principalmente se mostraram jogadores muito bons nas posições dele. Eu consegui jogar Diva Tracer de um jeito que nenhum outro time no mundo eu acho conseguiu jogar, conseguiu forçar. E é isso, eu não acho que eles vão ser rebaixados. Eu gostei de como eles jogaram, sinceramente. Por mais que tenham sido rebaixados, e em último até, na realidade, eu acho que foi um time que me surpreendeu. Eu achei que eles iam ganhar menos jogos, eu achei que eles iam ter menos lutas para ganhar jogos. Eles quase ganharam um jogo, tiraram o jogo da Team Liquid, tiraram o jogo da Disguise. Mas é isso. E falando agora da Disguise, não tem muito o que falar. Um time que eu vou catar as palavras do Keijo, que fez um vídeo muito bom sobre eles ontem. Mas o seguinte, é um time que não conseguiu achar uma composição boa para eles mesmos. Que nem, por exemplo, a Lunex achou uma composição de Orisa muito forte. Orisa Reaper Tracer, que eles jogaram no jogo que ganharam das Guys e classificaram para os playoffs. Extinction, que jogou, como eu disse, Diva Tracer. Esses times pegaram as composições que eram melhor. Até a Team Liquid, que conseguiu jogar com os mapas de Orisa e ganhar os mapas de Orisa. E um time na Coreia do Sul chamado T1, que eu vou falar daqui a pouco sobre esse time, mas que conseguiram ter o próprio estilo. Parece que desse jeito queria muita coisa. O Rocket jogava de Tracer, jogava de Vendetta, jogava de Symmetra. Parecia que eram muitas composições assim que não batia. Então eles demoraram pra achar. Não, eu acho que até não é loucura falar que eles não acharam a identidade deles até o final. E isso é muito chato, porque eu gostava muito do time. Por incrível que pareça, eu acho que o PGE não foi tanta culpa. Eu acho que assim, os piores jogadores do time foram o Lep e foram o Rocket. O que é muito triste, porque eu gostava muito, principalmente do Rocket, mas... E eu falei que o Lep ia ter um ano bom no começo do ano, tenho quase certeza. Mas é isso. Eu não quero falar muito, que senão eu vou estender muito. E eu quero focar nos playoffs e na semana da Coreia do Sul. Mas é isso, não acho que nenhum dos times vai pra segunda divisão. Eu acho que os dois continuam no WCS. E vamos ver no próximo split como é que eles vão se virar, né? Eu acho que eles poderiam manter o PGE. Eu acho que ele não jogou mal. Já falei isso algumas vezes. Mas, assim, eu não sou coach por um motivo. Eles são. Enfim, falando agora da EMEA. Os times que foram rebaixados foram Anyone's Legend e Team Peps. Team Peps eu não vou me irritar. Era um time fraco, infelizmente. Eu acho que eu gostasse, tipo, de literal todos os jogadores desse time. Infelizmente era um time fraco, não tinha muito o que fazer sobre. E eles pagaram o preço de não ter feito muitas mudanças na roster deles.
Então eu não vou comentar muito. Eu acho que eles são o único time que tem chance de ser rebaixado mesmo. Principalmente porque o Tier 2 da EMEA tá muito forte. Eu acho que a Neon Legends não é rebaixado, mas vou falar disso já já. Já já não, vou falar disso agora. N1 Legends foi um time que me surpreendeu negativamente e depois positivamente. Eles perderam muitas partidas, as 3 primeiras partidas eles perderam e não foi muito close. O Tama tava jogando muito mal. Não vimos muito eles jogando, eles achando uma identidade deles. Porém, nas duas últimas partidas, uma foi contra o Team Peps, que eles ganharam. E foi 3-2 essa partida? Pera aí. Foi 3-2 sim. Mas foi uma partida que eu acho que eles iam ganhar de qualquer forma. Saber que foi um 3-2 pelo menos é bom pra Team Peps, conseguiram disputar. Só que a grande força é que eles quase ganharam uma partida da Geek Esports. E isso é muito forte, porque o time da Geek quase classificou pra LAN, quase ganhou da Virtus Pro pra classificar pra LAN. Eu acho que foi incrível. Mas falando agora do N1 Legend, eu gostei. Eles jogaram mais com o MDP no final de semana, no último final de semana, e isso foi incrível. O MDP tá jogando muito bem. Que nem o Crisp, eu acho, já engataram. Esse time eu acho que é o time que tem menos chance de rebaixar dos 4. Backbone cai. Eu acho que o Backbone não jogou tanto. Deixa eu só confirmar, mas eu não lembro de ver o Backbone jogando tanto. Infelizmente. O Backbone não jogou quase nada. Isso é ruim porque eu gosto do Backbone, mas ainda assim. O Caio e o WMA Money engataram no final de semana, na última semana. E é isso, eu acho que é um time que melhorou muito. Surpreendentemente, eu digo, porque eu achei que ele ia ser muito bom. Aí ele tava muito ruim, aí nada ele voltou a ser meio bom. Eu acho que consegue surpreender ainda nas próximas temporadas. Ainda vou estar torcendo muito pra esse time. E é isso. Agora, falar da Coreia do Sul. Por quê? Porque teve a temporada da Coreia do Sul aí. Eu queria só comentar sobre quem foi rebaixado e tudo mais. Esse só comentário durou quase 10 minutos. Mentira, 7 minutos. Mas enfim. E eu vou falar sobre os playoffs por último, porque eu acho que é a coisa mais importante que tem. E eu também gostaria um pouco de comentar sobre a Coreia do Sul, né? Acho que vale a pena. Enfim. Não. A primeira previsão chega aqui. Porque nessa semana, das partidas interessantes, nós tivemos 2. Meu Deus do céu. Eu não posso esperar pra semana que vem chegar. Que a gente vai ter o... Perdão. Vai ter muita coisa semana que vem. Meu Deus do céu. Tá, perdão. Mas o que aconteceu essa semana é o seguinte. Primeiro, vou começar com a parte mais boa. O Onside Game se mostrou o diabo. Assim, eu lembro que eu falei, a Steam pode surpreender. Tá surpreendendo. Teve todos os jogos contra top 5, tirando o Zan. Eles levaram pro mapa 5. E semana que vem contra a Team Falcons vai ser um dos jogos mais decisivos da região toda, eu diria. O Team Falcons vai ter 2 jogos hiper decisivos, que é contra Crazy Raccoon e Onside Game. Porque dependendo da situação, se o Onside Game por algum acaso ganhar do Team Falcons e a Crazy Raccoon também, temos uma situação que o Onside Game é, sem meme, o 4º time da região. Porque eu acho que eles são piores que Crazy Raccoon e por circunstâncias eles são piores que a T1 também. Vou falar das circunstâncias. Mas eu acho que tem chance deles ser top 4 da região. E isso é incrível pra mim. Isso é uma das coisas mais interessantes, porque eu gosto muito desse time. Eu sempre gostei muito de todos eles, todos. Eu gosto muito do Kilo, eu gosto muito do Spint, eu gosto muito do Ataque, eu gosto muito do Open, eu gosto muito do Iron. O Open nem tanto, porque eu nunca tive tantas coisas assim com o Opener, que eu virava e falava, porra, esse cara é pica, eu gosto muito desse cara. Mas todos os outros eram caras que, tipo, me deixava feliz, assim, de ver jogar. Pô, o Iron jogou na Twisted Minds por um tempo, aí ele jogou no time do Yeti, da Fnatic, muito legal. Acho que ele nem chegou a jogar no time da Fnatic, mas no time do Yeti, muito massa. Ele, querendo ou não, jogou com a Hamzo Spark na penúltima temporada da Overwatch League. E eu não sei, eu gosto muito do cara. É um cara que eu acho muito legal. E eu gosto de ver que ele tá indo bem. O Ataque é um cara que eu gosto, eu já acompanho ele religiosamente desde a época que ele tava na Energy Shock, que faz um tempo isso. Tipo assim, só pra vocês terem uma ideia, eu não sabia nem que ele era coreano quando ele foi. Eu falei, não, esse estadunidense. Aí quando eu vi que ele era coreano, eu comecei pra mim ele constou muito mais. Ele também tava naquela roster engraçadinha da Fnatic que aconteceu. Ele não jogou Overwatch League, eu não sabia disso, peraí. Não sabia que ele não tinha jogado Overwatch League. Enfim. Mas sabia que ele tá num time muito massa.
que é o time da Onside Game agora, e tá jogando bem nesse time da Onside Game. É uma coisa muito legal. O Opener, como eu disse, não é o cara que eu acompanhava muito, mas saber que ele tá no arco de redenção, que ele foi uma pessoa que efetivamente perdeu a chance de ir pra LAN da T1 no começo do ano passado, no Champions Clash do ano passado, e agora ele tá voltando, ganhou da T1 e tá jogando, tipo, muito bem. É muito, muito legal, eu acho isso muito, muito massa. Sem falar do Kilo do Spine, o Kilo tá no arco de redenção também, que ele foi um cara que foi considerado muito mid na época que ele tava na São Francisco Shock, na Overwatch League. Mas ele tá voltou a jogar, ele tirou quase, acho que foi um dia, deixa eu só confirmar. Ele tirou quase que um ano inteiro sabático e voltou a jogar pelo Onside Gaming. E tá jogando bem pelo Onside Gaming, isso que eu acho legal. O cara, ano passado tava meio, vamos dizer, dubiosa a consistência dele. Mas também que ele tá jogando bem pelo side game. E o Spite eu acho que não tem nem o que falar. O moleque novo tá jogando no inferno. Eu acho que eu posso falar sem meme que é a top 3 vendetas da região. Eu acho que ele só tá atrás do Proper e do Stalker na região de vendetta. Sem meme. Eu acho que eu posso falar isso, tipo, sinceramente mesmo. Talvez checkmate, mas assim. Não acho que tá pior assim. E é isso, eu gostei muito do time. Eles conseguiram levar um mapa assim com a Zeta Division e Crazy Raccoons. E poderiam ter ganhado esses mapas se não fossem erros pequenos, o que eu acho que é mais impressionante ainda. Mas aí eu. Perdão, tô portando ponto. O que é importante que aconteceu essa semana agora, e foi uma das coisas que eu previ. No vídeo que foi anulado, que foi executado pela questão de tempo, porque Deus provavelmente me odeia e não quer que eu faça nada de certo, eu falo: T1, para de forçar o Jasmine. Não tem como. Não tem como ficar forçando o Jasmine, vocês perderam pra um side game, vocês perderam um jogo pra Team Falcons que eles não se forçaram. Para de forçar o Jasmine. Ah, mas não é o meta do Don Hack. Foda-se, Don Hack é 10, das 10 atrás no Jasmine. Dito e feito. Perderam 2 mapas contra aquele Jakun. Quando eu ia levar 3-0, o Don Hack entrou e virou o jogo. Assim, se você for ver, cara, o Jasmine quase saiu negativo da série dos 2 jogos que ele jogou. E o Don Hack pegou 100 kills em 3 mapas. Eu não tenho muito o que falar, velho. Eu não consigo, não tenho como falar. Não tem como botar em palavras o que esse cara fez. Ele jogou de Doomfist no mapa de Soravadas que, vamos dar a César que é de César, foi meio dubioso. Foi um mapa muito esquisito, aquele jogo com umas comp muito escrota. Mas em Blizzard World, em Atlas, ele jogou bem demais. E jogou de Diva, e jogou de Malga, e jogou de Hazard. E eu falei, cara, bota ele no Hazard, bota ele no Malga. Ele sabe jogar com esses personagens, ele é melhor que a porra do Jasmine. Dito e feito, ele entrou, virou o jogo. Por isso que eu acho que circunstancialmente, se a T1 jogar que nem ela jogou contra a Crazy Raccoons, contra qualquer outro time, eu acho que eles são top 3 na região. Vai ter, semana que vem vai ter um mapa de Zeta Division T1. E eu acho que se eles forçarem só o Don Hack, T1 tem chances altas de ganhar esse mapa. Perdão, gente. Eu acho que tem chances altas de ganhar esse jogo. E a Zeta Division, eu não vou dizer nem que dropou 5 mapas, 2 mapas contra um side. Pareceu mais que foi 2 mapas que um side ganhou em cima deles. Foi muito esquisito. Eu não vi o primeiro mapa, vi depois só partes. E parece que só o side game jogou bem e botou pressão pra cima deles. Por mais que eles tenham apanhado, principalmente que eles seguraram o Band Vendetta, como eu disse. O Spine é uma das melhores vendetas no jogo atualmente. Então quando você força ele fora da vendetta é meio chato, mas ele ainda consegue se virar de Tracer e ter um Genji muito bom, muito decente. Então assim, é um time que eu acho que pode surpreender num dia bom se na moeda, no cara ou coroa que eles jogarem, cair em coroa e eles tirarem o mapa 5 de um time forte, tem chance deles irem pros playoffs asiáticos, o que é muito legal. Eu gosto muito desse time. E é isso sobre a Coreia do Sul. Não tem muito mais o que falar, porque não tiveram muitos mapas legais. Foi isso. Quem tinha que ganhar os mapas ganhou, tirando a Crazy Raccoon. Quem tinha que perder, perdeu. E semana que vem a gente vai ter o Toilet Bowl, Cheeseburger New Era, que eu vou estar lá, at all costs. Enfim, é isso. Falando agora sobre a atração principal, Playoffs. Eu vou começar com a EMEA, que eu quero falar uma coisa sobre a EMEA.
Quero falar uma coisa sinceramente. Eu previ, isso foi uma das coisas, eu tinha esquecido de falar, mas eu previ, mas tava meio fácil. Falei, porra, os times que vão classificar vai ser Dallas Fuel, Space Station, Twisted Minds e Virtus Pro. Dito e feito, foram esses times que classificaram, mas não sem drama. Por quê? Primeiro, o Twisted Minds ganhou tudo. Vou chegar na final daqui a pouco, mas o Twisted Minds ganhou tudo. Só que a Virtus Pro perdeu pra GK Sports, teve que ir pra lower bracket, bateu na Alquetzia na lower bracket. E na revanche contra a GK, achou a Stride e ganhou o jogo. Ok, eu não vou comentar muito sobre os jogos. O Virtus Pro e Alquetzia e GK Sports são um jogo muito divertido de assistir, muito massa mesmo. Foi um jogo, não sei falar, foi pro último ponto do Suravasa, se não tô errado o jogo. Vou até confirmar aqui. Não chegou a ser pro último ponto, mas foi um mapa que todo mundo foi um jogo que todo mundo da GK jogou muito bem e o pessoal do Virtus Pro não jogou bem o suficiente. Jogou só mais ou menos assim. Que é ruim porque eu gosto muito dos times da Virtus Pro, mas enfim. Na volta eles conseguiram ganhar o jogo de 3-1 com facilidade e na final mais uma coisa que eu previ. Falei, cara, eu queria ver esse time da Virtus Pro forçando o Double Flex. Por quê? Kevster é um ótimo flex, eu acho que vocês sabem, né? O Kevster é um bom flex DPS. E o Cycle também é um ótimo flex DPS. Então assim, eu queria ver eles forçando o flex DPS, por mais que o Kevster esteja jogando no Ember, não esteja jogando ruim, não esteja jogando mal no Ember, eu queria ver ele jogando. Dito e feito, ban no Ember no mapa de Atlas fez com que o Virtus Pro rodasse uma comp de Double Flex com... Aí vocês vão ter que me... Foi mal, galera. Eu acho que o Cycle jogou de Vendetta e o Quartz jogou... foi isso. O Cycle jogou de Vendetta e o... Kevster jogou de Tracer. Dito e feito, quebraram o Golden Stage da Twisted Minds com uma composição de Double Flex. E eu pensei, porra, vamos continuar Double Flex, né? Podia assim... Não continuaram e perderam 4-1 a final. Sim, afinal só importa dinheiro, querendo ou não. Mas sim, dinheiro é dinheiro e fama é fama. Eu queria ver eles testando, pelo menos. Sabendo que como a Twisted Minds é de longe o melhor time do mundo atualmente. De longe não, porque eu acho que ZTV está ali colado. Mas ainda assim, é o melhor time do mundo atualmente. Eles poderiam ter testado um Double Flex. Mas não, eles continuaram a jogar Emery. Kevster jogar Emery. Kevster jogar Emery. E perderam de 4-1. Pelo menos eles quebraram o Golden State. O que é interessante, porque é bom saber que esse time da Twisted Minds sangra. Isso que eu acho que é a grande coisa. Se eles tivessem feito o Golden State seria uma coisa, mas saber que eles podem perder o mapa, mesmo se seja um mapa meio colado, um mapa meio que foi odd, e se... por acaso, esse mapa, se a Twisted Minds perdesse, ia ser... Twisted Minds não, Virtus Pro perdesse, ia ser choke, porque eles abriram 2-0, e foi tipo assim, erros minúsculos de teamfight que fizeram ele perder os outros 2 pontos, mas eles ganharam e quebraram o Golden State, então é bom saber que esse time da Twisted Minds sangra. No Champions Clash a gente vai ver como que eles vão jogar. E eu espero ver ZT Division e Twisted Minds na final. Mas, como nós sabemos, nada nunca acontece. Então tem chances altas de ser só tipo Twisted Minds Team Falcons pela 24ª vez. Nada nunca acontece. Brincadeira, tá, gente? Depois acontece sim. Enfim, falando pra EMEA, eu não esperava muito que a Lunex ia ir bem. Não foi, infelizmente. Mas é bom saber que eles classificaram para os playoffs, ganharam um dinheirinho a mais. E eu acertei, não teve muitas coisas diferentes. A Team Liquid engatou uma coisa boa, eles conseguiram a sinergia que eles estavam precisando. E engataram, tiraram 2 mapas da Space Station. Depois perderam de 3-0, porque a Space Station voltou bem. Mas esse time da Space Station... esse time da Space Station é um time que é muito bom. É, assim, de facto o segundo melhor time dessa região. E... só tá atrás da Dallas Fuel, que eu acho que eu vou pagar pra sempre. Eu acho que assim, se eu fizer previsão, eu vou acertar tudo só pela previsão merda que eu fiz pra dizer que esse time Dallas Fuel não parece entrosado o suficiente. Não só parece entrosado o suficiente, eu acho que é um dos times mais entrosados do mundo atualmente. E tipo assim, sei lá, eu vacilo demais. Porque eu vi uma pessoa falando, eu acho que eu concordo. Eu não sei se eu concordo, porque ainda assim eu acho que é meio loucura demais falar uma coisa dessa assim, tão casualmente. Mas eu vi uma pessoa falando que individualmente os jogadores da SSG são um pouco melhores que o Dallas Fuel. Só que o pessoal da Dallas Fuel tem um entrosamento tão foda que não importa. E realmente é isso que tá acontecendo. Dallas Fuel tem um entrosamento tão foda que não importa.
E assim, não tem muito o que eu falar. Não tem muito o que eu falar, é realmente isso. Eles são um time que estão muito entrosados. Eu quero ver os Champions Clash. Eu acho que eles têm chance de tirar mapas de coreanos lá. E é isso. Não tem muito o que eu falar, mas eu gostei muito desse. Mas eu quero prever quem é que vai para os playoffs de cada região. Porque ainda tem mais duas regiões. Eu não acho que nenhum time do Pacífico nem do Japão vai para os playoffs. E os times da Coreia que vão para os playoffs vão ser Zeta Division e Crazy Raccoons. Sim, eu ainda acredito no Crazy Raccoons. Por mais que assim, T1, Team Falcons e até um side game conseguem surpreender nessa resenha. E talvez ir para os playoffs. Mas não, assim, nada certeza. E da China? Como é que começam os playoffs? Semana que vem já? Ou é na próxima? Não, semana que vem teremos os últimos do Round Robin. Ok. Enfim. Da China, eu acho que os times que vão. Porra, o GDG perdeu pra quem? Pra IDD. Resenhas. Resenha Maximus. Bom, eu ia falar que o time que eu acho que iria é o Weibo Game. Eu acho que na loucura falar isso. Eu acho que o Weibo vai fácil. E eu falaria GD Gaming, só que é o que tudo indica, tem chances altas da IGGI. É um time que eu não vi muito jogar. Mas enfim, o Rikawa é um cara que é bom, o Lens é um cara que é bom, o Mag é um cara que tá aí há 200 anos, Lige também. São um time meio bom, mas eu não esperava tanto. Enfim. Eu acho ainda, eu vou continuar no meu Gamble, eu acho que o time que vai para os playoffs, os dois times que vão para Champions Clash é JD Gaming e a Weibo. Eu acho que dá loucura. Eu queria muito ver o jogo. O jogo que eu quero ver mesmo é tipo Dallas Fuel e o Weibo. Ou até Zero Division e o Weibo, porque vai ser uma resenha muito legal esse jogo. Enfim, eu acho que foi um vídeo um pouquinho mais curto, não 22 minutos ainda de vídeo. Não crashou o OBS dessa vez, então tamo safe. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é o que eu sempre faço. Se vocês tiverem alguma dúvida, uma pergunta sobre o competitivo, me pergunta que eu explico tudo. Eu posso explicar tudo. Eu talvez não responda o seu comentário, mas eu posso explicar no próximo vídeo. Com certeza eu vou explicar no próximo vídeo, se você comentar. E é isso. Não tem mais muito o que eu falar. Semana que vem temos a última semana regulamentar, tanto da China quanto da Coreia. E eu acho que eu vou falar um pouquinho da China. Eu vou tentar assistir uns jogos, falar um pouquinho pra vocês como que tá a região da China. E é isso. Obrigado pela colaboração, assistindo até o final. E é nóis. Valeu.